como terminar um tempo, uma história profundos, magníficos. Como encerrar, dar fim, propósito para histórias tão marcantes e relevantes. A gente está chegando no fim de um dia, como eu disse, que eu creio que já é marcante na história da nossa igreja. Quem esteve aqui desde as 8 da manhã e está aqui até agora, os nossos irmãos, por exemplo, equipe, crianças no acampamento esse final de semana, quantos testemunhos, com certeza, vocês podem contar. Como encerrar uma coisa que começou bem e parece que continuou melhor ainda? Como amarrar as pontas? E eu quero então trazer uma visão, não minha, mas de outro Mateus, do apóstolo Mateus, quando ele resolve encerrar a maior das histórias, e não só um dia de consagração, mas a maior das histórias, a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu te convido a abrir nesse texto clássico, mas tão poderoso, da grande comissão em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, para enxergar lá, como que Mateus faz isso, como que ele junta e recapitula a história das histórias, para a gente terminar também o nosso dia agora, essa noite. Mateus 28, versículo 16, diz o seguinte: os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes tenho ordenado. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Palavra do Senhor. As últimas palavras do Senhor registradas no Evangelho de Mateus. Como amarrar as pontas de uma história? Amarrando as pontas. Hoje eu quero chamar a sua atenção, não tão detidamente, para esse texto profundo que é a ordem do Senhor para a sua igreja, que a gente chama de grande comissão, ou alguns chamam de o ID, não é? A ordem de fazermos discípulos. Claro, isso está envolvido naquilo que nós lemos, que estamos tratando e colocando o nosso coração à disposição, mas eu quero chamar a sua atenção para duas coisas que estão antes desse chamado. Uma delas e a outra que está depois, amarrando as pontas dessa história. De fato, isso é uma recapitulação. Mateus está colocando aqui um fim na história de Jesus com os seus discípulos, no seu ministério terreno, mas apontando para algo muito maior. Esse é o texto conhecido como a grande comissão, o grande chamado de Jesus, que engloba muito daquilo que nós estamos falando e que é a missão da igreja. Existe o grande mandamento também no Evangelho de Mateus: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. Aqui não é um mandamento, mas um chamado, um convite solene do Senhor para os seus discípulos. É isso que está aqui. E como eu disse, Mateus está aqui ao colocar o texto da grande comissão, não colocando ele isoladamente, como se Jesus chegasse para os seus discípulos e desse uma ordem para eles, ainda que isso seja
importante demais. Mas essa ordem está colocada, preste atenção, irmão e irmã, dentro de um contexto muito belo, muito que representa e revela o cuidado do Senhor para com a gente. E se a vida cristã em missão é essa ponte que a gente está andando e atravessando, de um lado até outro, como o povo de Israel, depois de ter saído do Egito, tinham um destino, mas estavam vagando e andando entre dois polos. Aqui também, nós temos dois eixos, colunas, que sustentam uma coisa importante de cair. E é assim. Um lugar de onde partir, mas também uma esperança e uma certeza para onde ir, e que dão para nós, irmãos, eu creio, um incentivo, um motivador para a gente sair daqui em chamas, em nome de Jesus, cheios do Senhor, não porque carregamos sobre nós, e isso é um padrão das Escrituras, tá bom? Um peso infértil daquilo que a gente deveria fazer e obedecer. Esse não é o padrão do nosso Pai lidar com a gente, irmãos. Se você ler os 10 mandamentos, inclusive, a gente poderia ir direto para o primeiro e perceber uma lista extensa de coisas que a gente deveria procurar obedecer, se organizar para cumprir. Mas sempre tem um prólogo, uma graça antevista, colocada antes de qualquer mandamento. Nesse caso de Israel, o Senhor diz: eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito. Eu fiz por vocês aquilo que vocês não conseguem fazer. Eu os amo, eu salvei. Então, o texto diz, lá nos 10 mandamentos: amem o Senhor Deus. Amem. E vem aquela lista toda. Então percebe, existe uma dinâmica de receber, para depois podermos fazer. E eu tenho a impressão, irmãos e irmãs, porque isso de fato também já esteve no meu coração muito, que nós não agimos em conformidade àquilo que Deus tem chamado a gente, porque nós partimos logo do mandamento, e não da provisão pro mandamento. Faz sentido isso? Deus não nos dá só ordens, Ele nos dá condições de obediência. E aqui, outra vez, esse padrão se repete. O que está acontecendo? Jesus já havia dito muito, com o ministério profícuo, provado, aprovado pelo seu Pai. Ele havia morrido na cruz, ele havia ressuscitado diante das pessoas, em corpo. Os discípulos deram as suas vidas, inclusive, por isso que eles viram e tocaram, porque não era mentira. Eles comeram com Jesus, eles tocaram o seu corpo. Jesus havia se apresentado a muitos, e não só aos 11, e muito provavelmente, esse grupo de primeiros discípulos estavam aqui, não só os 11, não é? Agora, o texto diz, e se você está com a sua Bíblia aberta, eu peço para que você olhe, que quando o versículo 17, viram Jesus, alguns adoraram o Senhor, mas outros duvidaram, hesitaram. Literalmente essa é a expressão, tá? É uma dúvida, é o coração partido, é um pé atrás. Não é o caso, irmãos, dos discípulos que já haviam seguido Jesus. Se coloque nesse lugar, nessa cena. Provaram do seu poder e milagres, viram que ele tinha morrido de fato, mas também viram que ele tinha ressuscitado de fato. Aquele que virou as mesas no templo, mas que também curou pelo toque da sua roupa uma mulher com hemorragia há 12 anos. Eles viram que o milagre era definitivo e verdadeiro. Eles viram. Mas ainda assim, depois da ressurreição, nem todos conseguiram se render em adoração.
Nem todos, diante do ressurreto Jesus, o cumprimento das promessas de Deus, eles tinham isso no coração. A gente não pode polarizar também as coisas, né? A gente coloca as pessoas em caixinhas e os personagens, as histórias. Não é conto de fadas, não. São pessoas como a gente. E a gente muitas vezes crê sim no Senhor. Nós o amamos sim. Mas a gente se vê duvidando ao mesmo tempo. A gente não se entrega completamente. Eles estavam divididos na sua alma, pensando o que fazer agora. Esse nosso mestre que estava dando sentido para a nossa vida, de largar tudo e seguir ele, está indo embora. E não é o caso de ter todo mundo crendo, corajoso, com o conteúdo inteiro. A gente está duvidando também, para onde isso vai, esse movimento? Esse movimento em torno de Jesus, o Messias. Será que eu posso confiar minha vida naquilo que Ele diz para eu ser, fazer, obedecer? Alguns entenderam, irmãos, mas ainda sim, outros hesitaram, duvidaram. Qual é a nossa posição? Milênios depois, diante do final de uma história que especialmente Deus construiu durante esse dia, mas olhando para o final da história de Jesus, nós estamos prontos, depois de ver o que Ele é e fez, para nos entregarmos? E entender aqui é se render. Isso é confiar, crer em Jesus, entende? Não é um convencimento da mente, é uma rendição do coração. Alguns estão mais prontos, outros não estão. E o que mais Jesus poderia fazer, gente? Ele estava indo de volta ao Pai. O que mais Ele poderia fazer? Andar sobre a água de novo, multiplicar pão na frente da gente. O que Jesus tem que fazer, irmão e irmã, diante de nós, para a gente se render completamente em adoração? Diante disso, junto com os discípulos, e eu me coloco hoje com aqueles que duvidam, que creem no Senhor, que o amam, que o desejam, mas que ainda tantas vezes se veem assim, se veem divididos. Será que é para eu vir à igreja? Eu venho, mas se o Senhor, o meu Senhor me diz, compartilhe com aqueles que eu amo o que eu fiz em você, a gente se sente dividido. Nós duvidamos, nós hesitamos, porque é difícil se dobrar, literalmente, crer é se dobrar, mesmo depois de tanto tempo. E aqui a gente tem a resposta de Jesus para esses discípulos. Talvez a gente nunca contemplou esse texto naquilo que está às margens dele, não é? E é isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. A gente quer o recheio do sanduíche. Hoje nós vamos falar sobre os pães, o de cima e o de baixo, o que dá forma para isso aqui, que nós estamos compartilhando há algum tempo, alguns meses, antes das férias inclusive. Já fomos treinados e preparados. Irmãos, chegou a hora. Mas se nós ainda estamos duvidando, eis aqui o que o nosso Senhor Jesus falaria para nós de cima de um monte. E a história começa num monte. Num monte, o Senhor Jesus sobe para lá, e os discípulos entendem, isso é coisa séria. Porque quando Jesus está com os discípulos no monte, o que acontece não é qualquer coisa. Jesus havia se transfigurado. O pastor Jean pregou semanas atrás sobre esse episódio. Um vislumbre, uma janela de quem Ele é em glória, na frente dos seus discípulos no monte. Um monte é um lugar mais perto do céu, é uma janela, uma intersecção. Jesus subiu no monte e Ele estava para falar alguma coisa, tinha gente crendo, gente duvidando. O que está acontecendo? Jesus subiu no monte para dar um sermão, o sermão do monte. Está aqui no Evangelho de Mateus também. O Senhor Jesus subiu no monte para orar.
Abraão e Isaque subiram um monte, e lá Deus se revelou, prefigurando o seu filho Jesus, livrando uma criança. Um monte. O povo de Deus sai do deserto no Egito e param no pé de um monte, o Sinai. E Deus dá outro marco. Agora é a sua vontade, a sua lei, organizada, explícita. Um monte. Mais à frente tem outro monte, o Monte Sião, onde agora ele vive com o seu povo, num templo. Quanto mais perto do monte, mais perto da presença. Outra vez, no final da vida terrena do Filho de Deus, cá estamos, eu e você, num monte, e o que Deus quer fazer? Você está pronto para isso? Não? Você está pronto? Um monte. O texto diz uma palavra, depois de dizer, narrar essa cena que eu compartilhei com os irmãos. Alguns creram, adoraram, outros duvidaram. Então o Senhor disse, e são duas coisas, duas colunas, e a primeira é a seguinte: então Jesus se aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Nós precisamos sair daqui essa noite com isso cravado no peito. O Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, possui por direito e definitivamente toda a autoridade no universo, porque ele esteve morto e ressuscitou. Essa foi a primeira injeção, o primeiro de 2 remédios a discípulos ainda incrédulos. Jesus compartilhou uma verdade eterna que agora era realidade e até o fim será. Igreja, discípulos que me seguem, eu tenho toda a autoridade. Não parte de uma autoridade, não muita autoridade, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então ele não tinha autoridade antes, ou tinha parcialmente? Não. O fato de Jesus ter dito para os seus discípulos amarem uns aos outros, buscarem em primeiro lugar o reino dos céus, não era menos autoritativo antes do que se tivesse dito agora. Mas é que agora o Senhor Jesus havia recebido do Pai, como uma chancela do seu ministério, toda a autoridade no céu e na terra, e nesse sentido ele estava voltando para o Pai, em exaltação e não mais em humilhação, de modo que a sua autoridade poderia ser estendida como de fato é hoje, agora, hoje, em Goiânia, em todo lugar, e não só onde ele está fisicamente, porque de fato ele não está fisicamente, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, em qualquer situação. Dali para frente, Jesus tinha toda a autoridade. Agradou o Pai de fazer de Jesus, meu irmão, o mediador de toda a autoridade do Senhor. Então tudo acontece, preste atenção, mediante a autoridade de Jesus para acontecer. Jesus, ressurreto em corpo. Hoje, tudo acontece pela autoridade dele. Ele media o que deve ou não deve acontecer, o que pode ou não pode acontecer, de pequenas a grandes coisas. Toda autoridade me foi dada, ele disse para os seus discípulos. Ele se levanta, então, como quem é dono das coisas. E isso é, na mente de Jesus, o que discípulos que ainda duvidam precisam entender. Toda a autoridade me foi dada. E ele vai dizer depois, então, ide por todo mundo, vão. Percebe a relação? É porque toda a autoridade Jesus tem, é que a sua igreja deve ir fazer discípulos.
E Jesus não usurpou essa autoridade, meus irmãos. Ele poderia ter feito isso. O próprio Mateus conta, no capítulo 4, a tentação que o Senhor Jesus sofreu e venceu no nosso lugar, quando foi tentado no deserto pelo diabo. Satanás ofereceu para ele autoridade sobre as coisas, mas sem cruz. E Cristo, de um modo paradoxal, sentindo a tentação até o âmago da sua alma, resistiu à tentação. Mas agora, do outro lado, ele é coroado pelo seu Pai, com toda a autoridade, e ele volta, e está voltando, a essa altura, para o Pai, para reinar em glória, num trono que, como as Escrituras dizem, é acima de todo trono. Se o trono é acima de todo trono, tudo está abaixo da autoridade de Jesus, amém? Tudo está abaixo. Se não tem lugar mais alto, tudo está abaixo. E ele diz para nós: filhos, eu já governo tudo agora. Isso é o mesmo que dizer que ele possui toda a autoridade. Você crê nisso, irmão? Mas lembre-se, você crê nisso com a sua vida? Você se rende a isso? Você se joga como um bebê se joga na piscina, olhando seu pai, está ali dentro, ele não tem nem noção do perigo, mas ele confia. Você se joga. A realidade de que o Deus que te encontrou tem autoridade sobre você e sobre tudo mais que existe. O quanto isso é transformador para nós. E isso não significa, irmãos, que o mundo esteja hoje, idealmente, como Deus deseja. Porque você poderia perguntar isso. De fato não está. Nossa experiência diz isso. Então Deus não tem autoridade. Jesus não está reinando sobre cada centímetro quadrado da existência. Ele está reinando. A sua autoridade significa que ele já está trabalhando para reunir tudo em torno de si mesmo para a sua glória e dar o propósito que Deus criou tudo para ser. Ele já está trabalhando. Nós cremos nisso? Ou nós cremos que Deus trabalhará com a sua autoridade para fazer de nós e do mundo aquilo que ele deseja? Não, biblicamente não. Ele já está fazendo. E como ele está fazendo? Como ele exerce a sua autoridade? Pela igreja. A sua autoridade, aqui ligada muito intimamente com um chamado à missão, ao trabalho, é exercida no mundo, para transformar de dentro para fora o mundo, quebrado pelo pecado, através dos seus discípulos que estavam aqui, ainda duvidando. O Senhor Jesus estava aqui insistindo com eles. Ele está essa noite insistindo com a gente, para dizer para nós: tenho eu toda a autoridade. Então, a gente naturalmente se pergunta: com que autoridade eu vou pregar o Evangelho? Eu vou compartilhar com um amigo, amiga, daquilo que Jesus é, do que Ele fez na minha vida? Eu ouvi isso. Eu já pensei sobre isso. De novo, irmãos, é uma pergunta legítima de discípulos. Com que autoridade, Senhor? Eis a resposta do Senhor para você essa noite, meu irmão. Com toda a autoridade você vai pregar. Toda a autoridade, porque você está em Cristo. Se você é um discípulo, discípula do Senhor. Não é na sua autoridade, não é na sua capacidade, nos seus méritos, na sua instrumentalidade de organizar o Evangelho, expor para alguém. Os discípulos estavam duvidando, e o Senhor Jesus estava insistindo com eles, e não com os teólogos, doutorados em teologia, mas com gente como a gente, porque o remédio não está em nós, está nele, toda a autoridade está nele. A gente vai, quando a gente tem autoridade, é ou não é? A gente vai.
Quando a gente é criança, o pai da gente fala assim, vai lá e fala tal coisa. A gente vai e fala. E se alguém pergunta, quem te mandou fazer isso, menino? A gente está protegido por uma autoridade. Meu pai me disse. Você poderia entrar na ONU, aonde mais? Não sei. E pregar o evangelho e alguém te perguntar, com qual autoridade você está fazendo o que você faz? E aí, se é, por exemplo, algo que a gente precisa fazer na igreja, talvez a autoridade do conselho da igreja, do pastor titular da igreja bastasse, mas presta atenção, a comissão tem uma demanda global. Que autoridade sustenta uma coisa dessa? Se não toda a autoridade. Não tem autoridade de um pai, de um pastor, que nos jogue para a missão, irmãos. Mas toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. E Ele nos levanta da nossa hesitação e diz, pode ir, meu filho. Eu te dou autoridade. Ele disse para os seus discípulos, eu dou autoridade para vocês. Os discípulos voltam contando as maravilhas da missão, está aqui no Evangelho, impressionados com aquilo que acontece. Até os demônios se submetem a nós pelo teu nome. Então, se nós formos, meus irmãos, pela nossa autoridade, é melhor ficar em casa mesmo, e ter medo mesmo, e ter dúvida mesmo. Agora, se a gente entende que toda autoridade está em Cristo e Ele nos chama a participar da missão, cadê o medo? Cadê o medo? Cadê o medo de falar com um amigo? De romper aquilo que prende a gente no nosso conforto? Se toda autoridade, toda, e o texto insiste com toda, fala toda autoridade, todas as nações depois, todos os dias, todas as coisas ensinem, é abrangente e radical. Cristo está nos chamando para isso, para irmos então na autoridade do Senhor Jesus. A gente pode abandonar o medo, porque nós somos discípulos daquele que tem toda a autoridade. A gente revela isso, mas a gente também experimenta dessa autoridade do Senhor, como embaixadores dessa notícia real. Você se sente assim? A gente precisava se sentir assim mais. Sabe assim, infiltrados na cidade, para compartilhar uma notícia revolucionária, nem consegui falar, de amor. Sabe assim, caçadores, no bom sentido, de pessoas para compartilhar essa boa notícia. Nós temos autoridade para fazer isso. Um embaixador num outro país está guardado pelas leis do seu país. Ele tem as estruturas do seu país a seu favor. Ele tem uma chancela. Vai, que você fala em nosso nome. É o que Jesus diz para nós essa noite. Vai, que você fala em meu nome, não pela sua capacidade, mas pela minha autoridade. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Esse é o primeiro aspecto. Primeira coluna, a autoridade. Quem precisa saber disso? O Senhor Jesus, que tem toda a autoridade, podia usar, você já pensou nisso? Ele podia usar toda a autoridade que ele tem para fazer qualquer coisa, inclusive destruir os seus inimigos e aqueles que estavam duvidando dele, mesmo ele tendo insistido tanto. Mas o que ele resolve fazer com essa autoridade? Ele resolve entrar numa missão pela igreja de salvar o mundo pelo poder do evangelho. É assim que ele usa a sua autoridade. E ele quer nos chamar para isso. Então vão, ele diz. Ide, portanto, e aí nós conhecemos isso muito bem, eu não vou dar tanto enfoque. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Missão da igreja, ensinando eles a guardar tudo o que eu tenho dito para vocês. Vão, se espalhem.
Existe uma discussão exegética, né, técnica, sobre esse termo, o id, que não é um imperativo, ou seja, no original, façam alguma coisa. O imperativo, a ordem, a única ordem desse texto, está em fazer discípulos. E isso é muito importante que a gente lembre. Não é ir, é fazer discípulos. Agora, mesmo esse particípio, estando aqui perto da ordem de fazer discípulos, ele acaba pegando um pouquinho dessa função imperativa de ordem. É assim que funciona no grego, tá? Depois a gente discute lá no céu. Então, mesmo que não seja uma ordem, o id é algo como se fosse assim: vão, ide mesmo, mas enquanto vocês estão indo, participando daquilo que eu estou fazendo nas suas vidas, façam discípulos, indo mesmo para onde Deus deseja. Você tem desejado fazer isso? Você tem alegrado o seu coração com o fato de que isso é uma coisa legal demais? Eu tenho orado e falado: Senhor, me deixa gostar dessa ideia ainda mais. Mesmo, porque a gente faz o que a gente gosta, não é? E não dá para negar. É preciso amar o fato de que Deus quer usar a gente com a sua autoridade para salvar as pessoas. Mas não só a autoridade. Lá no final, e essas são as últimas frases, as últimas palavras, a última frase do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz o seguinte, no versículo 20, a parte B: e eu, então, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que presente arrebatador, não é? De um lado, autoridade, e do lado de cá, da missão, presença do Senhor. Presença garantida. Ele é quem diz: eu estarei sempre com vocês. Vocês não estão indo cumprir uma ordem que eu dou para vocês sem que eu vá junto com vocês e vocês desfrutem da minha presença. Seria penoso para nós irmos obedecer sem estarmos com aquele que nos mandou ir. Mas junto com a autoridade, sobre tudo, o Senhor nos garante a sua presença constante e fiel o tempo todo. O tempo todo. E não é só no final dos tempos eu estarei com vocês. O que Jesus está querendo dizer para nós e para os seus discípulos, para toda uma geração que começaria, é: eu estou literalmente com vocês a cada dia que passa. Todos os dias. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Esses discípulos creram que isso era verdade. Eles creram que isso era verdade. Que não era uma ideia teológica sobre Deus. Que não é o fato de Deus, por ser onipresente, estar em todo lugar. Eles olharam na face do seu mestre e perceberam: se ele está dizendo que ele vai estar comigo, amanhã e depois de amanhã e depois, e até o fim, eu posso confiar. Ele está comigo. Ele está comigo. E antes de ir em missão, eu posso estar com ele, porque ele está comigo. É uma promessa do Senhor, irmãos. A sua presença entre nós. Em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo falar com você. Jesus vive em você, com você. Todos os dias, Ele é acessível a você. Esse Jesus, que fez com que esses discípulos entregassem as suas vidas em favor da missão. O mesmo Jesus. Ele acorda comigo amanhã de manhã. Cansado, Ele acorda comigo, Ele está lá. Ele é presente. Como no início do Evangelho de Mateus, nos é dito, Ele é Emanuel. Deus conosco, com a gente. Ele não é um Deus pagão, que manda de longe e não fala o que quer. Deus não se contenta, meu irmão, porque Ele nos ama, de nos mandar ir sem que Ele vá com a gente.
porque Ele quer ir com a gente. A missão da Igreja Luz, de cada candeia, de cada grupo, a Grande Esperança, está garantida, porque Deus tem em Jesus toda a autoridade, e porque Ele está presente no meio de nós. O que pode frustrar a gente? O que pode frustrar os intentos de Deus, quando a gente se coloca a cumprir essa palavra do Senhor para nós? Nada pode parar um povo que abraçou a presença do Senhor. E perceba que Jesus não disse, é para aqueles que não duvidam que eu vou estar presente. É uma promessa indissociável. E nesse sentido, ela não é parcial. Ele está dizendo para nós, quer você duvide menos ou duvide mais, eu estou te dando a minha presença como presente, todos os dias. Todos os dias. Você não perderá a minha presença. Você não perderá a minha presença. Quando você for falar com alguém, quando o seu coração se sensibilizar com a palavra que você ouviu, com a expressão talvez mais triste do seu colega, o Senhor Jesus, esse Jesus, está lá com você. Ele está lá. De modo que Ele vai dar na sua boca as palavras que Ele quer falar. Ele quer falar. Então percebe, irmãos, que se a gente for minimamente profundo, não vai sobrar desculpa nenhuma. Porque no final das contas, não tem tanto trabalho para nós, a não ser o de responder aquilo que o próprio Jesus garantiu, para que essa missão se completasse para a sua glória. Não é penoso demais, porque a gente não vai na nossa autoridade tendo que provar alguma coisa. A gente não vai sozinho também, porque embaixadores vão sozinhos. O que Jesus está fazendo é dizendo, vocês são embaixadores, vocês vão, mas eu vou com vocês. Nós temos tudo. Autoridade e presença a cada dia, assim como uma criança tem uma certa coragem, uma dose de coragem quando ela está com seu pai para falar algumas coisas, para ser ousada, como elas muitas vezes são. Isso já desceu para o seu coração. Seu pai está perto, abra a boca e fala. Seu pai está perto. Você pode dizer, você pode testemunhar. O seu pai está perto. Irmãos, se Jesus entrasse em corpo aqui por essa porta, o que ia acontecer com essa igreja agora? As coisas iam abaixo. A notícia é que Ele está aqui agora. Entre nós. É o seu desejo. Ele está aqui, passeando entre nós. Ele está com a gente quando a gente está espalhado em missão. E a gente vai poder voltar como seus discípulos, os 12. E contar eu o meu testemunho e você o seu. De como lá você provou que Ele tem autoridade e que Ele estava presente. Nós vamos compartilhar essas histórias. Nós vamos compartilhar essas histórias. Quem possui toda a autoridade está comigo todo o dia. Então por isso eu posso fazer discípulos. Amém? Vamos dizer isso? Quem possui toda a autoridade está comigo todos os dias. Então eu posso fazer discípulos. Vamos dizer? Quem possui toda a autoridade está comigo todos os dias, então eu posso fazer discípulos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.